E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Meus amados irmãos, eu fiz um comentário aí no grupo, né? Mandei aí um texto sobre autoajuda e falei um pouco sobre o vídeo do David Leonardo que o nosso amigo aí, nosso irmão, postou falando sobre saudade, né? E aí eu dei uma refutada nisso daí, porque eu não sei se Itapipoca tem alguns pastores coach. Se vocês quiserem saber, para aqueles que não sabem, o que é coach, é só vocês entrarem lá no YouTube que vocês vão ver vários pastores bíblicos de renome refutando esses caras aí. Então, eu não quero com isso, né, ser o dono da razão, nem o dono da verdade. Ninguém é o dono da razão, nem o dono da verdade. Mas como eu disse, como uma pessoa que estuda a palavra de Deus, e por ser protestante, que é o que nós somos, a gente não pode ver uma coisa assim, deixar passar em branco, né? Alguém pode até falar, pastor, por que você não se preocupa mais em pregar o evangelho? Mas eu prego o evangelho. Mas eu tenho esse papel também. Porque lá em 1 Coríntios, o 2, se não me falha a memória agora, eu não me lembro agora de verdade qual é o livro, se é 1 ou 2 Coríntios, mas Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo e reconciliadores do mundo. Ou seja, Cristo ele atua na terra através de nós, porque nós fazemos o papel que Cristo fez lá atrás, e hoje quem faz somos nós. Então, além de pregar o evangelho, a gente não pode ver algumas heresias acontecerem, né, e fazer de conta que nada está acontecendo. Porque, por causa disso, de alguns irmãos, né, achar que é com ele e Deus, né, usam muito esse termo, irmão, é com ele e Deus. Não, é com ele, Deus e você, que é o representante de Cristo aqui na Terra. Muito por causa disso, muitas heresias têm crescido, mas também já estamos no final do tempo, nós sabemos que isso vai acontecer mesmo. Mas esse é o nosso papel, assim como foi o papel de Paulo. Paulo ele combatia isso direto aí, 1 Coríntios, Gálatas, Colossenses, a gente vai ver que eram heresias que estavam entrando dentro da igreja e Paulo sentia a necessidade de escrever para os irmãos para orientar eles o que é correto e o que era errado. E aí eu peço até para o meu irmão que postou o vídeo, né, não fique aborrecido comigo, meu querido, é só o amor pela alma que eu tenho, dos meus irmãos aí de Itapipoca e de todos aqueles que servem a Cristo, serem instruídos na palavra da verdade, entendeu? Nada além disso, nada de querer ser melhor do que alguém, ou dizer que sei mais do que alguém, né? Nada disso. O meu trabalho aqui é ser cristão, é pregar o evangelho e também refutar as coisas que a gente percebe que não tem nada da palavra de Deus assim dentro do que diz respeito, né, ao que está sendo falado. E aí eu deixei aí o texto pelo qual o David Leonardo ele cita apenas um versículo, e esse é o trabalho do coach, né? Se vocês não sabem o que é o coach, vocês procuram. Eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? O áudio vai ficar grande, o vídeo vai ficar grande. Mas busque no YouTube que vocês vão saber o que é um coach. Então ele usa, né, a técnica que ele aprendeu para outras coisas, né? É uma profissão, sim, é uma profissão, mas não é para ser usado, né, como subterfúgio de, como eu posso dizer assim, de fazer as pessoas compreenderem a palavra daquela forma que ele coloca. Pois bem, ele usa o texto aqui, no versículo 4, que diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Bom, ele vai pegar esse versículo aí, ele vai explanar um versículo bíblico, ele vai fazer uma grande explanação. Ele vai falar que, né, que tinha saudade quando ele botar o filho dele no antebraço dele, que ele tinha saudade do avô dele, inclusive a Bíblia que ele estava usando era do avô dele, e entre outras coisas que ele falou lá naquele vídeo. Se vocês perceberem, aqui no Rio tem muitos coaches, muitas igrejas de coach aqui. Não sei aí em Itapipoca, né, no Ceará, não sei se tem, mas aqui tem muitos, né? E todas elas são daquele jeito que vocês viram do David Leonardo, lotadas, né?
E perceba que só ele que está recebendo a luz elétrica, né, para poder ficar bem claro ali, somente ele, a igreja está toda escura, com aquelas luzinhas coloridas, e uma musiquinha de fundo, para tocar lá no fundo do teu coração. Eu tenho certeza que todo mundo que viu e que assistiu, né, esse vídeo, com certeza se tocou, e realmente, a mensagem, ela é envolvente. A mensagem é envolvente. E o David Leonardo, ele é um artista, ele deveria ser, na verdade, um ator da Globo, né? E não um pastor, porque quando ele fala, ele gesticula, ele faz cara, ele chora, ele faz toda uma cena para envolver sentimentalmente o seu público. Mas eu queria refutar esse tipo de pregação. Não estou dizendo que a pregação, o que ele falou ali é uma mentira. Ele levou a saudade para um outro lado, totalmente ao contrário do que o texto bíblico vai nos dizer. É isso. É nesse ponto que eu quero chegar. A minha refutação aqui, não me interessa lá o que ele falou, que é a saudade do pai, do avô, a saudade do filho, entre outras saudades. Pegou lá o José, que quando viu a família, sentiu aquela saudade. José era governador já há muito tempo, podia ter ido procurar a família dele, não foi. Mas coube Deus levar eles lá. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas o mérito que eu quero entrar é que texto bíblico, ele tem texto e tem contexto. Contexto anterior e contexto posterior. Então eu posso apenas pegar um versículo bíblico e sair falando um montão de coisas aí apenas em cima de um versículo bíblico. Isso não existe em lugar nenhum. Então o que o Paulo realmente está querendo dizer quando ele fala assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Aí eu tenho que continuar o versículo para eu poder entender por que Paulo está falando isso. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo me lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele é o pai na fé de Timóteo. Timóteo era um jovem, eu não sei quantos anos, mas vamos chutar mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Uns 15, 16 anos. Ele pega Timóteo, ele ensina, quer dizer, o Timóteo já tinha mãe e avó que eram cristãs, então ele já vinha de um berço, né, cristão, e Timóteo vai andar com Paulo e vai ser o filho na fé de Paulo. Então, quando Paulo fala que deseja muito ver, lembrando das lágrimas, né, de Timóteo, para encher ele de gozo, é por causa disso, é por causa daquela saudade de pai, mas não um pai que gerou, né, um filho primogênito, mas um pai que gerou um filho na fé. E Paulo está preso, e Timóteo não viu Paulo, não conseguiu ver Paulo. Paulo morreu e Timóteo não viu ele. Paulo foi decapitado. Então Paulo ele está lembrando, né, daquilo tudo que ele fez por Timóteo. Ele vai dizer no versículo 6, por cujo motivo me lembro que despertaste o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, quem ordenou o Timóteo a presbítero foi Paulo. Ou seja, é a mesma coisa se o pastor, por exemplo, pastor Sérgio agora vai fazer uma viagem lá para a Bahia. É aquele sentimento de saudade da igreja que ele ministra, a igreja que ele fundou aí em Itapipoca. Ele vai sentir saudade dos irmãos, de poder estar com os irmãos, mas ele vai estar lá na Bahia. É uma saudade dessa, é uma saudade, irmãos, espiritual, é uma saudade que vem da parte de Deus, é uma saudade de coisas da parte de Deus. Não é uma saudade simplesmente do meu filho que eu botava no braço, do meu avô que deixou uma Bíblia para mim. Não. É saudade espiritual. Então, o que Paulo está colocando aqui em relação às lágrimas, que ele deseja muito ver e que lembra das lágrimas de Timóteo, para ele encher de gozo, ou seja, ele olhar Timóteo chorando, porque ele sabia que Timóteo era uma criação, fica meio esquisito, né? Mas que Timóteo era um jovem que foi instruído por ele, um jovem que foi capacitado por ele,
Um jovem que agora vai estar na igreja de Éfeso, como presbítero da igreja de Éfeso, e Paulo está preso, e Paulo deseja vê-lo, porque foi uma pessoa que Paulo gerou, mas não gerou, né, no sentido humano, gerou no sentido espiritual. Alguém que Paulo ensinou, que Paulo doutrinou e que hoje é um presbítero da igreja de Éfeso e que Paulo não vai ver ele. Paulo estava com saudade de vê-lo, porque Paulo sabia que estava chegando a hora dele morrer. Tem uma conotação totalmente diferente o que eu falei para vocês do que o David Leonardo está falando naquele vídeo. O coach, esse é o trabalho dele, a envolver as pessoas na mensagem que ele está trazendo. Porque ele é formado nessa profissão do coach. E vocês precisam saber o que... Talvez até vocês até saibam, né? Qual é o trabalho do coach? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então a pregação do David Leonardo é uma pregação de autoajuda. As pessoas estão lá para ouvir o que elas querem ouvir. Então ele já sabe disso. Então ele só fala aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem isso. Hoje, infelizmente, as pessoas estão buscando aquilo que elas querem para o coração dela. E não aquilo que Deus quer que seja para o coração dela. Porque às vezes a gente vai escutar palavras pesadas, palavras que não vão... que vão de bater de frente com as nossas vontades, com o nosso querer. Mas isso eu não quero falar, porque se eu for falar isso eu não vou ter igreja cheia. Para mim ter igreja cheia eu preciso falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Amém, irmãos? Então essa seria, né, a mensagem correta, ou pelo menos deveria ter sido. Não é só pegar um versículo bíblico e sair falando um montão das coisas que eu acho, que eu penso, e que você que está do outro lado sentado também está querendo ouvir. Não, o evangelho não é isso. A pregação do evangelho é arrependimento e salvação. Nada mais além disso. Qualquer outra coisa diferente disso é heresia. Amém? Fique com Deus, uma boa tarde para vocês.